2525. 25 décadas, 25 episódios. Este podcast celebra os 250 anos do Hospital São José. Pela voz de alguns dos seus profissionais, as lições de um velho hospital às portas do futuro. Eduardo Barroso, 77 anos, formado em Medicina pela Universidade de Lisboa, há pelo menos 50 anos ao serviço dos Hospitais de Serviço de Lisboa e do Hospital São José e de todas as suas diversas metamorfoses. Sr. Doutor, diga-me uma coisa, o que foi trabalhar num hospital com 250 anos? Bem, bem, na altura, quando eu fui, ainda não, só tinha 200, não é? Só tinha 200, mas era um hospital que já na altura se notava a sua velhice, não é? Porque eram instalações muito degradadas. Eu lembro-me a minha sala, as salas de operações era uma coisa ridícula. A urgência, o corredor da urgência dava para os blocos operatórios. Repare que eu fazia banca à terça-feira. E eu comprava sempre à terça-feira o jornal A Bola, sempre gostei muito de desporto. E lembro-me de uma vez entrar o senhor que vendia os jornais, já sabia que à terça-feira ia vender os jornais ao Banco de São José, uma vez deixou-me o jornal em cima do canivete elétrico, portanto veja lá, o Ardina deixou... São coisas que a gente não percebe, as transformações brutais que existiam em relação... Mas era uma escola cirúrgica brilhante, não é? Era uma escola cirúrgica fantástica. Portanto, o peso, e havia um grande prestígio, porque eu pensei fazer a minha. Eu formei-me em Santa Maria, era a única faculdade de Medicina, em Lisboa, e ainda fiz lá o ano de prática clínica. Na altura havia a prática clínica, era um ano a seguir à formatura, a seguir ao sexto ano, havia um ano ainda de prática clínica. Só depois é que nos podíamos inscrever na ordem. O primeiro ano do internato eu já fui fazer o São José, porque era a escola cirúrgica major do país. Abandonei Santa Maria, porque para se fazer cirurgia era nos hospitais civis, era a escola dos civis, era a escola onde havia, repare, nós sabíamos, à segunda-feira era Cabrita Carneiro e à terça-feira Câmara Pestana e Balcão Reis, à quarta-feira era Girão e Galhordas, à quinta Alves Pereira portanto, Sousa, nós sabíamos. Quer dizer, nós sabíamos sempre quem era o grande cirurgião, que eram os chefes de equipe, eram os cirurgiões os cirurgiões. Era uma escola cirúrgica fenomenal, que depois acabou por ser, ainda assistia à transformação para a unidade de urgência cirúrgica, que foi uma coisa fantástica. Para ter uma ideia, nós operávamos, eu cheguei a operar, ainda como interno, um dia eu operei 13 intervenções cirúrgicas, 13 intervenções cirúrgicas. Hoje fazem-se 2 intervenções de média por dia. E na altura, quando foi a UC, chegaram-se a fazer 22 operações de cirurgia geral por dia. E quando eu saí para Cambridge, porque eu fui da UC, ainda tive 2 anos em Cambridge a formar-me na transplantação, faziam-se 16 intervenções. Eu lembro-me de estar às 5 da manhã e haver 3 salas de cirurgia geral a funcionar, com 2 traumatismos. Numa estava o Carlos Neves, que era um interno que eu gostava muito, que morreu há pouco tempo, que foi um grande cirurgião, que também acabou por diretor do São Francisco Xavier, e eu dava sala para sala, porque o Dr. Pena, eu fui trabalhar na Unidade de Urgência Cirúrgica já na altura do Dr. Pena, e o Dr. Pena chegava à hora de jantar e ia-se deitar, deixava, Eduardo, se precisares de mim, eu sabia onde é que ele estava, ia descansar, como aliás fazia o Câmara Pestana, também um bocadinho mais tarde, se calhar, ia deitar quando era a urgência do começo, não é? Eu é que fazia aquilo, tinha 30 anos com uma grande entusiasmo, e havia depois essa escola perdeu-se, infelizmente, porque começaram a abrir os hospitais distritais, a fazer as urgências, e aquela grande escola cirúrgica acabou em quantidade. Hoje em dia, mesmo assim, como eu lhe digo, hoje fazem-se 2 operações, média por dia, cirurgia geral. O que o levou à sua profissão? Olha, não sei muito bem. O meu pai era médico, mas eu praticamente só conheci o meu pai quando fui passar. O meu pai foi para a Índia como miliciano médico quando eu tinha 13 anos.
Portanto, eu não me lembro do meu pai até o meu pai ter ido para a Índia. Depois fui visitá-lo nas férias a Goa. O meu pai esteve em Vasco da Gama, na Goa da Índia Portuguesa. Só veio quando foi a invasão. O meu pai só regressou de médico da Índia quando foi a invasão. Mas eu sempre quis ser médico, mas não foi por ter crescido com o meu pai. Eu lembro-me, já como jovenzinho de 7, 8, 9 anos, quando perguntou o que é que queres ser quando fores grande. Eu queria ser médico, mas eu sempre quis ser cirurgião. E o meu pai não era cirurgião, aliás, o meu pai tinha um grande desprezo pelos cirurgiões. O meu pai achava Era que. internista, talvez, o seu pai? Sim, sim, o meu pai era um homem dedicado à tuberculose e à Ok. pneumologia e achava que, ele dizia, o meu pai dizia com muita graça, eu receito aspirinas, receito cardiotónicos, receito antibióticos e receito cirurgiões. Era esta a consideração que ele tinha pelos cirurgiões. Ficou muito desiludido quando soube que o filho, que foi um aluno muito, sempre um dos melhores alunos do curso, e o meu pai achava que era uma coisa horrível eu ter escolhido ir para cirurgião. Uma grefe, não é? Eu receito, opera, fazer. Hoje em dia tem-se uma noção da cirurgia diferente do que havia. Ainda convenci o meu pai a mudar um bocadinho de opinião. Portanto, o que eu sei é que quis ser sempre cirurgião. E quis ser sempre ser médico. Nunca me passou pela cabeça ser outra coisa. O Hospital de São José foi a sua escola? Sim, sim. Uma escola fantástica. Como eu digo, eu fiz aquele primeiro ano de prática clínica no serviço do professor Celestino. Tinha como tutor a doutora Teresa Magalhães Godinho, ainda viva, e que está no. Foi do polivalente muito tempo, cirurgiã torácica, e tinha os nomes. Eu sempre achei o movimento cirúrgico era muito pequeno, e aquilo de facto percebia-se que não era uma escola cirúrgica a sério. E, portanto, se querias ser cirurgião, tinhas que ir para a grande escola de cirurgia. O país todo reconhecia, mesmo do Porto e em Coimbra, reconheciam que a grande escola cirúrgica era os Hospitais Civis de Lisboa. Com os grandes cirurgiões, eram concursos. O meu chefe, o Dr. Rui Câmara Pestana, só entrou à terceira vez de concurso. E ele chegou-me a dizer: Eduardo, eu pensei em desistir. Na véspera do concurso, onde entrou, ele pensou partir uma perna para não ter que ir ao concurso. Eram concursos de uma dificuldade enorme e com uma grande competitividade. E eu fui trabalhar com o Dr. Rui Câmara Pestana. Na altura, ele não era dos mais conhecidos cirurgiões dos civis, os grandes cirurgiões dos civis da altura, era o Mendes de Almeida e era o Jorge Girão, está a ver? E a maior parte das pessoas queriam ir trabalhar com esses dois grandes cirurgiões, está a ver? Havia outros também, grandes cirurgiões, mas foi o doutor Mendes de Almeida que me disse: eu já tenho aqui, quando eu fui falar com ele, eu já tenho aqui muitos internos, porque é que tu não vais trabalhar com o cirurgião fantástico? E o doutor Rui Câmara Pestana, que eu já conhecia, porque já fazia bancos voluntários nos civis com o doutor Rui Câmara Pestana. Quer contar-nos algum episódio que tenha vivido nessa altura do seu chamado ano comum, o ano clínico? Lembra-se de algum. Não, eu lembro-me de muita coisa. Olha, repare, na altura ainda havia, sobretudo era o banco, não é? Nós tínhamos o privilégio, o quarto de São José, que era um serviço, e o banco era no Hospital de São José. E havia, as refeições eram tomadas numa grande sala, não sei se ouviu já falar nisso. Havia uma sala muito grande onde se faziam as refeições. Não, não era uma copa. E cozinhar e comia-se maravilhosamente. Sala de jantar. Comia-se lagosta, comia-se. Eu não gostei de marisco, comia-se uma sopa. E aquilo era na sala do banco. O cirurgião tomava as refeições na cabeceira e as pessoas iam se sentando consoante a diferenciação. Portanto, eu lembro de ser um jovem interno, estava no fim da mesa, mas aquilo bebia-se e conversava-se de medicina e eram umas grandes. Depois acabou, quando foi depois do 25 de Abril, algumas demagogias e algumas coisas, logo foi a destruição daquilo tudo, depois e toda a gente queria ir para a sala, porque é que os médicos vão estar nas salas, depois começaram os enfermeiros a querer ir para as salas, e aquilo acabou, e só houve um homem que reagiu a isso. De facto, na altura, havia um cirurgião muito conservador, até salazarista, que se assumia como salazarista, que era o Dr. Borges de Almeida, foi o único que protestou e que não queria que se acabasse aquilo, mas depois aquele ambiente um bocadinho basista, que você não viveu, mas que eu vivi, porque eu tinha 25 anos quando foi o 25 de Abril, e houve ali umas cedências, mas eu já nessa altura eu já não estava no São José, não sei se já tínhamos ido para o Rui Cabral,
mas pronto, mas perdeu-se isso. Mas eu lembro-me que aquilo era uma coisa fantástica, não é? Onde se faziam bancos de 24 Um horas, verdadeiro entrava-se, ritual. não, entrava-se à 1 da tarde, o Câmara Pestana, porque aquilo era preciso passar o banco, está a ver? Sim, sim, Nós os turnos. recebíamos o banco sempre, era Cabrita Carneiro, e o que era outro da segunda-feira. Ai meu Deus. À terça-feira quem recebia o banco ou era o doutor Balcão Reis ou o doutor Câmara Pestana. Mas o doutor Câmara Pestana, que estava no 4 São José, dizia assim: ó Eduardo, vai tu receber o banco. Eu saber os doentes que ficavam no SO, que ficavam naquilo, porque era só descer as escadas, vai indo lá e recebe tu o banco. Mas quem é que era à segunda-feira? Era o Cabrita Carneiro e o Mendes de Almeida. Mendes de Almeida. Depois passávamos o banco ao Galhordas ou Jorge Girão. Ou ao contrário, exatamente, recebíamos do Mendes de Almeida, que era a segunda-feira, ou do Cabrita Carneiro, e depois passávamos, e eram sempre, geralmente não eram os chefes que estavam nessas passagens, e eu, desde muito cedo, que era eu que recebia o banco, e depois comunicava ao Dr. Câmara Pestana, há X doentes à espera de cirurgia, mas eu ia para o banco com um sorriso nos lábios, está a perceber? E mais, e houve uma altura em que fazia ainda um banco voluntário, fazia um banco voluntário. E, portanto, eu nem sabia se na altura recebíamos aos extraordinários, acho que não, mas eu nunca me deitei num banco, porque o estar à noite era que os mais velhos iam se deitar, iam descansar, e ficavam os mais novos, e aquilo era a grande oportunidade. Eu era dono da pequena cirurgia, e se havia uma operação à noite, depois era só dizer que Eduardo, faz tu a apendicite, está a ver? Era de facto uma coisa absolutamente fenomenal. O que é que considera determinante na sua formação para os sucessos que alcançou na transplantação hepática? Por que Não, etapas teve que passar? não. Depois o meu chefe, Rui Câmara Besteira, teve um problema de saúde porque foi atropelado ali ao pé do Marquês de Pombal. Foi atropelado, fraturou as duas membros inferiores e reformou-se muito cedo. O meu chefe reformou-se aos 65 anos, acabou. Mas ele deixou o banco e quem foi fazer a equipe de banco à terça-feira, na altura já com a unidade de urgência cirúrgica, que foi uma escola cirúrgica também brutal, era um serviço só de urgência, foi o doutor João Pena. E eu sempre tive uma grande fascínio pela cirurgia do fígado, do pâncreas e das vias biliares. E sempre achei que a transplantação tinha passado a ser uma atividade clínica em 1983. E eu sempre achei que Portugal havia de também oferecer a transplantação hepática, está a ver? E, portanto, como o doutor João Pena estava ligado à transplante renal, infelizmente tinham começado na Cruz Vermelha, porque os hospitais civis não quiseram, nem os Santa Maria, os hospitais universitários, que eram os públicos, não quiseram meter-se na transplantação. Ele teve que começar na Cruz Vermelha. E eu comecei a trabalhar com o Dr. João Pena na Cruz Vermelha, para aprender a transplantação renal. E depois propôs ao Dr. Pena, a gente vai ter que começar o fígado. O senhor está interessado? O Dr. Pena disse: estou muito interessado. E eu disse: então eu quero ir ou para Paris ou para Cambridge, que eram os dois grandes centros europeus. E ele disse: não, então vais para Cambridge, porque ele tinha estado em Cambridge 15 anos antes. 15 anos antes. Só para o transplante renal. Mas participou na altura também do primeiro transplante hepático feito na Europa, que era o professor Roy Calvo. E, portanto, eu, em 83, quando apareceu uma nova droga, que era a ciclosporina, a transplantação hepática passou a ser uma coisa não experimental, mas passou a ser uma atividade clínica. E ele disse: Eduardo, continua interessado em ir, eu já tratei, estou à sua espera em Cambridge, vá para Cambridge para depois a gente começar aqui. E foi na altura, eu na altura era um jovem, muito jovem, mas o Dr. Mendes de Almeida era presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia, tinha-me convidado para a sua direção como vogal, o novinho, era sempre tradição haver um jovem interno. E eu lembro do Dr. Zé Manel, com quem me dei muito bem e que foi uma pessoa também muito importante na minha vida, que me disse: Eduardo, não vais para Cambridge, nunca vais fazer um transplante hepático em Portugal. Nunca vai ser possível fazer transplantação hepática em Portugal. E, portanto, eu ainda hesitei, será que ele vai ter razão? Mas o doutor Pena, e eu, em agosto
agosto ou julho ou agosto de 1983, fui para Cambriles com a minha mulher, entretanto eu tinha-me separado, tinha uma nova relação, que é a minha mulher atual, com 43 anos de casamento, mas ela estávamos no começo da nossa relação e eu disse, e se ela não quiser ir, está a ver? Mas felizmente a Manela quis ir e fomos para Cambridge, onde estive quase 2 anos, até vir com a... Mas o transplante hepático começou no Hospital de Cruz Vermelha ou já foi no Hospital de Não, Cruz não, Vermelha? não. O transplante hepático começou programado, porque ainda fizemos um transplante hepático na Cruz Vermelha, em desespero, ainda antes do Experimental. programa. Não, isso não, não foi experimental, porque o doente é que exigiu. O doente sabia que nós não tínhamos a idade de transplantação, era a única chance. E arriscou. Portanto, mas não foi. O primeiro transplante programado feito em Portugal foi feito em 23 de setembro de 1992 no Hospital Rui Cabral. Depois Coimbra fez o primeiro, um mês depois, em Coimbra, o professor Furtado fez o primeiro. Fomos nós, nos hospitais civis, a fazer o primeiro transplante hepático programado, ou seja, já inserido num programa, ainda com condições miseráveis. Não imagina, eu vou-lhe explicar. Para fazer o transplante, nós tínhamos, o serviço de cirurgia não tinha condições e utilizávamos o bloco operatório da ortopedia, está a ver? Estes blocos atuais não existiam. Não existia nada, não existia nada. Isto era, era de facto muito Básico. Não era básico, era abaixo de básico. Eu lembro, está a ver, o nosso serviço de cirurgia, a nossa sala de operações tinha 2 marquesas. Uma sala com 2 marquesas. Estava-se a operar a tirar um útero a uma senhora e a fazer um reto na mesma sala. E eu uma vez, sabe o que é que eu fiz? Aquilo era de facto degradante. E uma vez foi lá fazer o ministro, era o Paulo Mendo. O Paulo Mendo foi visitar o Hospital de Correio Cabral, já eu estava no Correio Cabral. Já tinha feito o último exame, mas o diretor era o Dr. Henrique Botelho, na altura. E o Dr. Henrique Botelho não quis receber o ministro. Ele trabalhava também no militar, disse: eu não estou cá nesse dia de manhã, é o Dr. Pena. E na véspera o Dr. Pena disse: eu também não quero receber o ministro, recebes tu. Portanto, como a mim, como mais jovem especialista do serviço, recebi o Dr. Palmento. Visitei, quando eu fui passar a visita, ele veio ao bloco e disse: Sr. Ministro, veja bem estas condições, isto é uma coisa medieval, isto não pode ser e tal. E depois ele viu a sala a seguir, que era uma sala onde faziam o recobro dos doentes, não havia cuidados intensivos, não havia nada, aquilo era uma tragédia brutal. Quando ele viu o bloco, ele saiu do bloco, ele vinha e ele disse assim: Eduardo, se fosse em França, se aceitasses trabalhar nestas condições, eras preso. E eu convenci-me, porque tinha havido um problema em França muito complicado nessa altura, em que vários cirurgiões tinham sido demitidos por aceitar trabalhar em maternidades públicas que não tinham condições. Públicas? Sim, em Paris, em França. E o ministro tinha chegado aquilo e tal. E o Paulo Mendes disse-me isso, que eu me lembro como se fosse hoje e tal. Eduardo, se isto fosse em França, aceitar trabalhar... E eu o que é que eu pensei? Ele vai fechar isto e vai fazer obras, vamos renovar o serviço, fiquei todo contente. Não. No outro dia era como se nada se tivesse passado, era tudo igual. Então sabe o que é que eu fiz? Fui lá à noite e os socos da altura eram socos de madeira, que haviam socos para se pôr nos pés. Aquilo nem tinha sala para desinfetar, aquilo entrava-se diretamente do corredor dos sujos para o bloco operatório. E eu fui lá e à noite atirei um soco ao teto e partiu o teto dos blocos, porque aquilo ficou tudo com estoque. Portanto, no outro dia, quando chegou para operar, aquilo estava impraticável. Havia e a enfermeira-chefe chamava Maria Matos, eu lembro perfeitamente. Estava-se a ver aquilo e disse: vai ter que fechar, finalmente vamos ter que fazer obras, finalmente vamos reduzir isto a uma marquesa. E ela chamou-me assim de lado e disse: doutor, foi o doutor, não foi? Eu acho que nunca lhe confirmei se fui eu, até porque podia ser punido por isso. Exato. Mas, de qualquer maneira, aquilo nunca teria condições para fazer o bloco, não tinha condições para fazer o transplante. Então, fazíamos os transplantação, começámos a transplantação no bloco de ortopedia que nos emprestavam à noite, só queriam que a gente fizesse à noite, que era para não prejudicar as operações durante o dia, das operações. Foi um período para imaginar, para se fazer o primeiro transplante.
o enfermeiro Malta, o meu querido enfermeiro Malta, que ainda hoje é vivo e de quem sou muito amigo, fiquei muito amigo, nós tínhamos que levar o material para o bloco de ortopedia, está a ver? Todo o nosso material, o nosso ventilador, os nossos aparelhos, os instrumentos todos. E aquilo demorava horas para fazer, tínhamos que levar no corredor. E depois tínhamos que fazer outra coisa que eu ajudava, que era os fios, tinham que se pôr uma fita de cola nos fios para ficar no chão, para não tropeçarmos nos fios, está a ver? Portanto, eram horas para pôr aquilo a funcionar. Mas foi assim que a gente começou. Eu nessa altura, também levei para lá o Dr. Palmendo, não só viu o serviço de cirurgia, e depois fomos ver a unidade de transplantação, que era uma coisa também horrorosa, uma coisa só visto. Aquilo só visto era uma enfermaria com 3 ou 4 camas, que era uma coisa horrorosa, dar uns esconso. E eu disse, Sr. Ministro, dê-nos condições, a gente precisa de progredir. Coimbra, na altura, estava à nossa frente, brutalidades, porque tinha um hospital novo, do Hospital do Estado de Coimbra. E sabe o que é que disse o Dr. Palmento? Eu espero que ele me perdoe, onde quer que esteja, mas eu tenho que contar isto, porque eu disse, Sr. Ministro, dê-nos condições e tal. E ele disse, a culpa é sua, que nunca deviam ter começado. Depois contei isto ao Dr. Pena, e o Dr. Pena diz, vês porque é que eu não o quis receber? Porque ele sabia exatamente que iam meter esse tipo de coisa, porque ter-nos criticado por termos começado naquelas condições não era propriamente o que a gente estava à espera de ouvir de um ministro. Na altura, e eu peço desculpa ao Dr. Palmento estar a divulgar isto, mas eu acho que estas coisas devem-se saber. E pronto, e depois foi na altura que apareceu a hipótese de aparecer em 96 a hipótese do Amadora Sintra. E eu fui convidado para ir a ver o doutor Pedro Dias Alves, que eu mal conhecia. Era o Pedro Dias Alves, era o Artur Vaz. O gestor tinha sido a primeira parceria público-privada feita por Palmendo, mas que já foi com a Maria de Belém que aquilo começou. E aí tiro o chapéu à Maria de Belém, porque ela não voltou com aquilo para trás, que ela assumiu aquele compromisso já de um governo anterior, que era de outra cor política, mas ela fez muito bem não ter voltado para trás com aquilo. E eu lembro de dizer na altura ao Pedro Dias Alves, convidou-me para ir ver o serviço, ainda não estava fechadinho aquilo. Eu devo dizer, ver um hospital novo, ainda sem doentes, é uma coisa, é como ver um hotel de luxo. Aquilo cheirava bem, era bonito, era lindo, ver espaço, aquelas enfermarias, um bloco operatório moderno. Eu que vinha de uma chafarica, imagina, eu fiquei deslumbrado, como é que eu vou poder trabalhar aqui? Mas ainda avisei o Pedro Dias Alves e ainda disse, Sr. Engenheiro, mas olha lá, você sabe o meu histórico, eu tinha tido um grande conflito institucional com a ministra da altura, era a Dona Beleza, está a ver? Ele disse, olha lá, você foi secretário de Estado do governo de Cavaco Silva. E ele disse, não, aqui não temos política, aqui temos parte técnica. O Eduardo quer vir para cá, eu prometo, havia 2 serviços, eram 2 serviços de cirurgia, você vai abrir um, eu tive que assumir outro com as pessoas que já cá estavam antes da parceria público-privada, que era o Rocha Pires, mais velho que eu, que vinha de Santa Maria, mas que eu conhecia bem, que sempre nos demos lindamente, não houve nunca problema, mas com a promessa de que depois eu vou unificar e eu quero que o Eduardo seja diretor de departamento. Não consegui foi fazer transplantes no Amadora Sintra. Não conseguimos, tentámos. Aí fomos como ministros da área política, vários variados. Nunca, sabe porquê? Porque havia ali um grande preconceito de que aquilo era a primeira parceria pública ou privada. Eu lembro de ter um debate na televisão, moderado por aquela jornalista que fazia aquelas coisas do... Não. Garante? Não, fazia aquelas... À segunda-feira fazia os grandes confrontos. Peço desculpa. Como é que ela... Ainda hoje faz umas entrevistas muito grandes. Bem, e eu tinha estado nesse debate uma vez em que um dos opositores do debate era o Francisco Louçã. E o Francisco Louçã dizia, você agora trabalha no Hospital de Ricos, no Hospital Amadora Silva. Francisco, isto é um absurdo que você está a dizer. Aquilo é um hospital que é tão público como os públicos. A única coisa que é diferente é que a gestão é privada, mas eu trato os doentes tal qual tratava-os nos hospitais civis e no Hospital Correio Cabral. E ele ficou assim, se isso for verdade e tal. Houve sempre ali um grande preconceito. Pela primeira experiência, foi uma experiência público-privada genial, fantástica. E o Pedro Dias Alves foi um homem que fez aquilo, até depois me criou. Fátima Campos Ferreira. Fátima Campos Ferreira, exatamente.
E foi nesse programa que eu lhe disse: "Epá, mas ouça uma coisa, você não tem razão nenhuma", porque havia até uma faixa, quando eu ia para o hospital, havia uma faixa que dizia Hospital Fernando Fonseca, Hospital dos Ricos. Não era nada, Hospital dos Ricos era um hospital tão público como os outros. A única coisa que diferenciava é que, em vez de ser uma gestão pública, era uma gestão privada. E pronto, e estive aí até o doutor Pena, mas sempre ligado. Aliás, quando eu fui para o Amadora Sintra, só eu é que fazia transplantes hepáticos. O doutor Pena Mas nunca não foi fez. com a esperança de levar os transplantes para lá. Foi. Ah, foi. Foi porque o doutor Pena e eu sempre tivemos uma grande cumplicidade numa coisa, que era, o Eduardo vai para lá. Aquilo tinha todas as condições para se fazer lá a transplantação hepática, mas havia um grande preconceito, porque aquilo ser uma parceria público-privada. Ainda tentámos, porque ainda por cima havia também na pediatria uma médica do meu curso, que era a Maria de Sol Machado, Sim. que foi dirigir a pediatria. Ela também estava muito interessada, e era também o Gonçalo Cordeiro Ferreira, que Sim. depois acabou por ser diretor da Estefânia, Sim. mas sempre avaliou, e nós tínhamos isto em condições ideais, porque era um hospital moderno, era um hospital com condições, com blocos operatórios fantásticos para se poder fazer ali, mas nunca conseguimos. Portanto, quando eu vim para os hospitais, para o Correio Cabral, na altura hospital isolado, portanto o Correio Cabral sempre foi dos hospitais civis, houve um período em que esteve desligado dos hospitais civis, era um hospital isolado, que foi reintegrado nos hospitais civis, depois com a Ana Jorge. Só a Ana Jorge é que disse, não, faz sentido ter aqui um hospital isolado, vamos integrá-lo. Já lhe contei essa história e ela perguntou-me, até teve a delicadeza de me chamar ao Ministério e dizer, olha, eu vou ter que reintegrar o Hospital Clínico Cabral, um grupo hospitalar, o que é que tu achas que é melhor para o transplante? Lisboa Norte ou Lisboa Central? E eu, a minha opinião foi Lisboa Central. Ela disse que eu também é a minha opinião, mas eu queria ouvir a tua, porque se tu dissesses que fazias muita questão de ir para o Lisboa Norte, provavelmente teríamos ido para o Lisboa Norte. Mas ficou Era mais próximo, tinha maior proximidade com o Hospital de Santa Maria. Sim, mas havia ali umas idiosincrasias. A minha vida, eu ainda não era doutorado sequer, era só professor. Eu fui professor convidado, está a ver? Mas achei que devia dar esse exemplo também no futuro. Hoje, felizmente, o meu sucessor é um professor catedrático e eu, na altura, acabei por me doutorar para dar esse exemplo de que era importante fazer o doutoramento, era importante ser professor associado, mas pronto, já não deu tempo para chegar a catedrático. Foi essa promessa que me fizeram em Santa Maria, que era o João Lobo Antunes e o Bicha Castelos, e pá, vens para aqui. Aliás, o Lobo Antunes teve muita graça, porque houve uma vez, até foi em casa dele, nem foi em minha, que ele me disse, olha lá, mas o que é que tu queres fazer? Queres continuar a fazer, encher chouriços, a fazer transplantes só pelo número, ou queres fazer qualquer coisa integrada na parte científica e na parte universitária, na parte académica? E eu disse, não, mas eu acho que se consegue fazer isso dentro dos civis, e agora o Hugo Pinto Marques está a fazer isso de uma maneira brilhante também na ULS de Lisboa Central. Sim. Do que viveu no Hospital de São José, particularmente no Hospital de Clínico Cabral, e já nos contou muitos episódios, mas pode ser que ainda resta algum para nos contar especialmente. O que é que jamais se esquecerá? Tem algum episódio? Eu tenho outro episódio também que eu gosto de contar, porque eu, quando fui para o Clínico Cabral, antes de ir para o Amadora Sintra, eu ainda não era chefe de serviço. Faltava-me ainda o topo da carreira. Não havia concurso, não abria um concurso. E o diretor do hospital, que era um oftalmologista, eu peço desculpa, como é que ele se chamava? Cardoso Menezes. Doutor Cardoso Menezes chamou-me ao gabinete e disse, jovem Eduardo, tenho aqui, eu vou abrir um concurso para chefe de serviço, eu quero que você seja chefe de serviço. E isto já antes de começarmos a transplantação hepática. E abriu o concurso, mas abriu o concurso. Na altura havia uns concursos com perfil, está a ver? Portanto, o concurso para chefe de serviço, para o topo da carreira do Hospital Clínico Cabral, tinha como perfil a especialidade da transplantação hepática. Está a ver? E, portanto, aquele concurso abriu. Só faltava dizer, este concurso é para o Eduardo. Está a ver? Aquilo incomodou-me um bocadinho e tal, porque, de facto, para aquele perfil, só faltava dizer, eu queremos aqui. Mas eu entreguei os papéis, ele disse, vamos aqui fazer o júri, já tinham escolhido um júri fantástico, e eu na véspera, fui lá e disse, eu retirei os papéis.
porque tinha tido uma conversa com o Dr. Henrique Botelho, que me disse: o Eduardo, enfim, tem os méritos que tem, não sei o quê, mas o senhor não se sente triste de que este concurso, só falta dizer, abriu-se uma vaga para o Dr. Eduardo Barroso trabalhar, ser chefe de serviço. E aquilo foi a gota d'água de uma coisa que eu já tinha refletido com a minha mulher e com os meus amigos, era, que diabo, este perfil é uma coisa demasiado óbvia. E fui lá na véspera, o doutor Cardoso Mendes ficou furioso comigo, mas completamente furioso. Então eu fiz isto assim, fiz isto, já temos um júri, já temos tudo, e agora o senhor tira, agora anula-me o concurso, não há mais ninguém no concurso. Eu disse: senhor, não há mais ninguém, porque com este perfil, e retirei tudo. E ele disse: então agora você está tramado porque eu não lhe vou abrir concurso nenhum. Então eu disse: pronto, paciência. Mas depois refletiu, uns meses depois, não sei que foi 6 ou 7 meses depois, chamou-me e disse: bem, eu percebo a sua coisa, eu vou abrir outra vez o concurso. E disse: doutor, então se faz favor, não ponha perfil. É um concurso normal, para qualquer pessoa poder concorrer. E assim foi. E de facto, mas de qualquer maneira só fui eu o único concorrente, não houve mais ninguém. Não houve mais ninguém, mas não teve o perfil. Não, eu fiz a carreira toda com provas públicas e entrei como cirurgião nos hospitais civis, num concurso em que concorreram 84 cirurgiões. 84 cirurgiões para o quadro. Porque tinha havido, depois do 25 de Abril, houve ali um período em que não houve concursos. Portanto, acumularam-se muitas gerações. Já viu, concorreram a esse concurso os meus, alguns das pessoas que me ensinaram. O Vieira da Luz, o Adérito Pereira, o Pinhatelli, pessoas que tinham sido meus chefes no banco. E eu acabei por concorrer contra elas também, porque fui a esse concurso. Não consegui passar. Não, 84 concorrentes. Sim. Quando começou o concurso éramos só 60. E eu fiquei em segundo lugar. Em segundo lugar, eram 12 vagas, e alguns dos meus chefes nem entraram, está a ver? Mas pronto, mas eu disse: eu quero fazer este concurso, eu nunca esperei entrar. Bem, esperar entrar se calhar esperava, mas nunca em segundo lugar, e quem entrou em primeiro lugar foi um homem que depois não tomou posse nos civis, que foi talvez o cirurgião mais brilhante da minha geração, que era o Vítor Melo Santos, que era de Ponta Delgada, nos Açores. E ele não quis ficar nos civis, foi para os Açores, foi recebido com uma banda de música nos Açores. Fiquei muito amigo dele, sempre com uma grande consideração por ele, mas ele só ficou em primeiro porque o júri, que era chefiado pelo Dr. Sérgio Samir de Ferreira, na altura em que fizemos, eram 3 provas, e nós estivemos sempre quase empatados. Ele esteve sempre um décimo à frente de mim, mas muito destacado dos outros. E na última prova, ele fez primeiro que eu, e ele teve 16. E, porque lhe correu mal, a prova era chamada a prova de caras. E quando foi a minha prova, foi o doutor, que eu estava cheio, era um anfiteatro cheio para ver essas provas. Eu fui fazer a prova e no fim da prova, o meu chefe Câmara Pestana, que foi ver o concurso, disse: vais ter outra vez 19 ou 19 de Natal, vais ser no primeiro lugar e tal. E eu disse ao doutor Câmara Pestana: doutor, não é justo, eu acho que vou ter 16,2. 16,2 era a nota máxima que eu podia ter para não passar para primeiro. Está a ver? E aquilo demorou muito tempo. E quando veio a nota, o Dr. Samir de Ferreira, com um sorriso, disse a minha nota, que era 16,2, que era impensável. Aquilo foi uma prova para 19 ou quase 20, mas eu estou de acordo com esse júri. Era um júri de 5 cirurgiões: Paula Garcia, Sérgio Sabido, era tudo chefes de serviço do topo da carreira. Portanto, essa parte também, o doutor Carlos disse: tinhas razão, porque eu achei que, de facto, entrar em segundo já era suficientemente magnífico, está a ver? Eu tinha 30 anos. Tinha 30 anos, ninguém entrava para cirurgião do quadro dos hospitais civis com 30 anos. O que é que valoriza na instituição os hospitais civis de Lisboa? Particularmente a sua cultura, o ensino, os doentes, a sua equipa de trabalho, se é que é possível valorizar uma coisa em função da outra? Eu vou explicar. Quando eu comecei a fazer o internato nos hospitais civis, os hospitais civis tinham 7 serviços de cirurgia. Havia um serviço de cirurgia. Havia 2 em São José, era o 3 e o 4. Havia 2 nos Capuchos, que eram o 5 e o 6. Havia um no Desterro. Havia outro em Santa Marta. E havia outro... Não, Já está com não, mas eram 7 serviços de cirurgia.
Mas cada serviço estava dividido em 3 tiras, eram 3 quintas. Porquê? Porque era preciso dar, dentro dos serviços, uma autonomia aos chefes de serviço. Está a ver? Portanto, o Câmara Pestana era, o diretor era o doutor Ramos Dias, havia o Cabrita Carneiro e Câmara Pestana, e cada um tinha uma tira, era um terço do serviço. Aquilo não era um conjunto, portanto, havia 21 serviços de cirurgia. 21 serviços de cirurgia nos hospitais civis. Todos a fazerem o que queriam e de costas voltadas, quer dizer, todos faziam tudo e de costas voltadas. Eu sempre achei que aquilo era uma coisa a acabar. Aliás, é engraçado, quando eu voltei para o Cúlio Cabral, ainda como hospital, depois quando foi os hospitais civis da Ana Jorge, continuava a haver serviço de cirurgia no São José, havia 2 serviços nos Capuchos, que eram o 5 e o 6, e havia o Cúlio Cabral. E a primeira coisa que eu disse, eu só aceito vir, isto acaba-se com isto, fazemos um serviço. Fazemos um serviço interno. Houve uma grande resistência, porque há sempre umas grandes resistências. Por exemplo, fechar os serviços no Capuchos. O que eu sofri com os meus colegas, a dizer, este é um ditador, ou faz aquilo. É muito bom. Atualmente eu vou aos hospitais, e agora fui há poucos meses ao hospital, e estou lá a conversar, e veio um dos maiores contestatários dos Capuchos, que agora está no Cúlio Cabral, dizia, o Eduardo tinha razão, porque isto devia ter sido feito, porque ainda demorou 1 ano e tal a conseguir fazer aquilo. O Eduardo tinha razão, isto é que é um serviço digno, e ele agora está ligado até só à mama, penso eu, e é muito bom, gratificante ouvir da parte deles, de facto foi uma reforma fundamental, e neste momento há um serviço que é dirigido pelo Hugo Pinto Marques, um bocadinho grande demais. Talvez agora se devesse pensar não, em sair o centro hepatobiopático, a unidade do fígado e do transplante, ser independente, mas eu também não quero interferir nisso, porque agora também há uma coisa que eu lhe digo hoje em dia, fala-se do novo hospital, não é? De Todos os Santos, não é? Vamos falar também, sim. O Hospital de Todos os Santos, eu faço aqui um apelo, é um erro acabar com o serviço do Cúlio Cabral. O Cúlio Cabral deve manter-se. Aquela parte nova do Cúlio Cabral, a parte velha, não, aquilo está para deitar abaixo. Os pavilhões. Não, os pavilhões e o antigo serviço de cirurgia, e o antigo serviço de neurologia, que aquilo está no edifício, está degradado, eu nem sei se estou lá sem abrir os dentes, a viver, não sei. Mas eu acho que se devia manter, porque o Centro Hepatopancreático e Transplantação é um dos melhores do mundo. Aqui já não é da Europa, é do mundo. E tem um volume que pode crescer, e tem cirurgiões dedicados, e é um serviço público. Eu ficaria muito coisa que não se acabasse com aquela parte nova, que se mantivesse aquilo só como o Centro Hepatopancreático e Transplantação. Podemos fazer ali transplantes, crescer na área de transplantação, podemos crescer na área do fígado, do pâncreas. Mas não vê possível que isso passe assim integralmente para um novo hospital? Não, eu acho que não ficar vai haver sistema lugar, não vai haver lugar. O novo hospital, por mais camas que tenha, nunca vai poder absorver aquele serviço tal como está. Aquele serviço é enorme. Eu acho que mantinha ali, de facto, a parte da transplantação e da hepatobiopsia, e fazia dali o melhor centro do mundo, da Europa, de fígado, inclusivamente até poder, de facto, dar resposta a doentes que não fossem só nacionais e que pudessem vir de outros sítios. Vai mais ou menos ao encontro da pergunta seguinte, que é: não acha a atual OBLS, que eram os hospitais civis, demasiado grande e difícil de gerir, sobretudo agora que agora integra, por exemplo, os cuidados primários? Obrigado. Eu acho que aquilo é difícil de gerir. Para já pelas instalações. Repare que a OLS de São José não é São José. A OLS de São José é Estefânia, é Alfredo da Costa, é Capuchos, é Corri Cabral. Portanto, já viu o que é gerir. Quando isto for tudo num grande hospital único, é mais fácil, com certeza, é mais barato, não é? É mais barato, é uma coisa, são novas instalações. Eu acho que é de uma dificuldade e eu queria também salvaguardar isso. Nós tivemos sempre um grande apoio das administrações dos hospitais, e esta última que é a que eu me lembro melhor, porque foi aquela em que eu tive muita preocupação em que se cometesse ali um erro trágico, sabe? As carreiras na medicina e na cirurgia não são como na tropa, em que a antiguidade é um posto, não é? Quer dizer, só se chega a general
não, só chega a general com uma certa idade, ao almirante, agora que até tivemos um almirante aí candidato, portanto, a autoridade, na medicina não pode ser assim. Quer dizer, eu fui cirurgião dos hospitais aos 30 anos e era preciso pôr as pessoas com responsabilidades de chefia mais jovens, está a perceber? E, portanto, é muito bom neste momento ter a liderar. Repara, a transplantação começa com o João Pena. João Pena foi fundamental. Eu estou a dizer isto, eu sou muito amigo dele, devo-lhe muito, ele também é muito meu amigo, mas ele foi fundamental no começo. Como foi Linhares Furtado em Coimbra, o João Pena foi decisivo. Depois eu também não vou dizer que não fui decisivo na ideia de fazer um centro aproveitando o transplante para fazer uma coisa de maior dimensões, incluindo doenças do fígado e do pâncreas e outro tipo de transplantes que não fossem só transplantação, não é? E hoje temos esse centro que é o... Mas depois era preciso a vertente académica também com mais força, não é? Eu nunca fui professor catedrático, também, mas agora é importante termos um cirurgião que é dos mais brilhantes do mundo, que felizmente ainda tem mais uns anos ainda para poder formar outras pessoas, e que é professor catedrático, temos a vertente académica no hospital. Eu era muito importante que quem viesse, não sei quem é que vai depois já decidir, quando for o novo Hospital de Todos os Santos, que não acabassem que esta unidade pode-se continuar integrada no Hospital de Todos os Santos, mas ter aquele polo de Curro Cabral, eu não o tirava de lá, porque nós vamos perder dimensão. E perdendo dimensão, vamos perder qualidade e vamos perder motivação. Acha que é desta que vamos ter um novo hospital? Esta era uma esperança que eu tinha desde há muito tempo. Repare, eu quando voltei do Amador a Sintra para o Curro Cabral, já encontrei outras coisas, outras condições. Quer dizer, eu nunca teria aceitado vir nas condições em que parti. Quer dizer, já tínhamos temos um bloco, não, temos um bloco operatório que é o melhor bloco operatório que eu conheço em Portugal, dos que conheço. É um bloco operatório digno, não é luxuoso, mas é moderno, tem os equipamentos todos, temos umas enfermarias dignas e temos... Não há comparação. Quer dizer, eu costumava dizer, quando partia aquilo era uma chafarica miserável. E a gente fazia as coisas com muita dificuldade e com poucas condições para os doentes. Quando eu voltei, eu disse, eu tenho a obrigação ao doutor pianista, agora tenho que fazer crescer e fazer daqui. Quando eu cheguei, na véspera, no ano anterior, tinham-se feito 2 cirurgias do pâncreas e do fígado do Hospital Cabral. Duas. Claro que eu trouxe o know-how do Amadora Sintra, onde já fazíamos 100 e tal, mas hoje em dia o volume de cirurgias do fígado e do pâncreas que se fazem no Curro Cabral, mesmo se fora do transplante, não estou ao nível do que há melhor na Europa. Ninguém na Europa nos bate naquele número. Portanto, depois tive aí, de facto, também o orgulho de poder ter deixado o primeiro robô cirúrgico de um hospital público em Portugal, foi no Hospital Curro Cabral. Hoje, como sabe, são 2, porque não só aquele que eu consegui através da Fundação HK, com uma história que só posso contá-la depois do final da presidência do meu grande amigo e atual presidente, de quem vamos ter muitas saudades, Marcelo Rebelo de Sousa, mas é uma história muito engraçada. Mas, portanto, veio esse robô e agora temos 2, e por isso se fez o primeiro transplante hepático duplamente robótico feito na Europa. Foi ali o segundo no mundo. E, portanto, temos, de facto, uma equipe, que é uma equipe de jovens cirurgiões, jovens também, alguns já não são tão jovens como eu, já têm 50 anos, 40 anos, 50 anos, mas quando eu tinha essa idade também me considerava jovem, e que são os melhores cirurgiões que há a qualquer nível, não é só europeu, a qualquer nível mundial. E, portanto, eu espero que se possa, mesmo com o novo hospital, que é importante, quer dizer, o Ricardo São José, quer dizer, como estão os 250 anos, as instalações, aquilo dava um grande hotel, fazer se calhar um centro comercial fantástico, aproveitar os azulejos dos capuchos. Tinha a enfermaria de cirurgia, que era a mais bonita enfermaria, mas bonita para fazer lanches, porque não sei se conheceu, porque aquilo era um open space, não é, com uma enfermaria com 40 ou 50 camas, não é? Com os azulejos mais bonitos que há, com biomas, aquilo não tinha condições nenhumas, eu tive que fechar aquilo, está a perceber?
aquilo faz sentido aproveitar aquilo para outro tipo de condições. Agora, o facto de ver e juntarmos a maternidade e o hospital pediátrico e o hospital faz sentido, mas por amor de Deus, não asfixiem aquilo que é a coroa de glória do nosso SNS, porque de facto aquele centro hepatomiropancreático e transplantação, eu acho que é o único no país. Eu tenho que dizer isto, agora já saí, já não estou a fazer elogios em causa própria. Aquilo é uma coisa fenomenal e, portanto, temos ali as condições para transformar aquilo num grande centro público, não é? Para fazer este tipo de operações que só se devem fazer em centros de referência, sabe? Porque eu atualmente sou presidente da Comissão Nacional dos Centros de Referência, eu sou um obcecado com as competências, acho que é inacreditável deixar-se fazer alguns tipos, faz algum sentido dentro do SNS deixar-se que na Zona Sul se possam fazer cirurgias do fígado ou do pâncreas que não seja ali. É um crime. É um crime porque não há condições, não há experiência, nem há profissionais, nem equipes. Aquilo é uma equipe única. Por amor de Deus, aproveitem aquilo e aquilo é público. E quando agora os arautos da desgraça dizem que o SNS é um caos, é mentira. O SNS tem grandes dificuldades. Porque tem dificuldades de internamento, tem dificuldades das urgências, tem dificuldades dos médicos de família, mas claro que tem, e que são coisas que é preciso acudir rapidamente, mas o SNS é uma coisa fabulosa para tratamento destas doenças. Eu agora falo só daquelas que vocês me estão aqui a interrogar. Uhum. Essas doenças, quer dizer, é o único sítio onde se podem tratar com dignidade e com eficácia algumas patologias que não se podem ir nem para os privados. Os privados são responsáveis em algumas áreas por atropelos à qualidade da medicina que é praticada em Portugal. E, portanto, eu acho que fazer ali um grande centro, como fez a Ribismuth em Paris, sabe que um dos nossos patronos é o Tena de Roy Calvo, como foi formou o meu chefe e a mim na transplantação. A Ribismuth foi talvez a pessoa mais importante para o nosso centro e nós copiámos. Eu plagiei, eu não fiz nada do original, eu plagiei Paul Brousse. Paul Brousse foi um centro também construído no tempo do Mitterrand, uma grande unidade hospitalar só para fazer transplantes do fígado e fazer cirurgia pancreática, portanto, e aquilo foi um modelo exemplar e um exemplo para todo o mundo. Estes cirurgiões e estes médicos não sabem tratar mais nada. Fujam deles, nem para tratar umas hemorroidas ou para tratar, não sabem fazer. Está a ver? Eles são bons a fazer aquilo que sabem fazer, a discutir em equipes multidisciplinares. Temos a radiologia da intervenção, é outro bibelô que nós temos, é uma coisa espetacular. Com a Hélia, já foi o Luís Rosa na altura em que a gente começou, e hoje com a Hélia Coimbra e com o Tiago, e portanto não demos cabo disso. Tenham a sensatez, eu já não estarei cá, com certeza, não é? Com os meus 2 infartos, com os meus duas lesões malignas e com os meus 77 anos, provavelmente já não verei. Mas, por amor de Deus, lembrem-se, deram o meu nome, sabe? Foi no tempo, quando eu me reformei, no tempo da Marta Temido. Não sei se você já estava na altura nos civis, nessa altura. Sim, sim, sim. Então, lembra-se que o meu nome, o Centro Hepatomiropancreático, é o centro que tem o meu nome, não é? Vocês esteve lá, deram-me uma placa. Sim, sim, sim. Eu gostei imenso que isso fizesse isso, porque essa coisa de dizer que não se gosta, eu adorei essa homenagem, porque acho que era merecida, porque aquilo foi de facto uma ideia. A ideia é minha, mas teve outras pessoas, nunca se faz nada sozinho, mas tive ali uns grandes apoios e dentro da cirurgia. É curioso porque dentro da cirurgia a pessoa talvez que mais me tenha ajudado nessa situação é o atual diretor. Depois é outra coisa que também tem que se ver, e aí a doutora Rosa Matos foi importante porque provavelmente terá ouvido a minha opinião. Não sei se eu. Porque eu lembro de ter grandes conversas e, por amor de Deus, não me ponham a substituir alguém que não tem as capacidades académicas, que não tem a idade, nem tem a qualidade que eu acho que deve ter para fazer a substituição. Está a ver? Porque o fundador foi João Pena, depois o reestruturador fui eu, e a ideia ia fazer.
E agora é uma nova etapa, que é a etapa da internacionalização, da manutenção da qualidade, da inovação, que é o... Portanto, eu acho que estes pilares, agora ele tem que se preocupar daqui a uns anos, é que quem é que depois continua com aquilo. Agora, não asfixie aquilo, deixem aquilo manter-se. Porque se vamos para o novo Hospital de Todos os Santos, que não sei quantas camas é que vão ter, mas de certeza, num hospital que vai ter 500 ou 600 camas, hoje em dia não tem mais, não vão dar 200. Não são dar 200 ao centro hepático, não há hipótese de darem. Ora, nós precisamos dessas camas, dessas 200 camas, para poder tratar os doentes portugueses dentro de um contexto do SNS e com uma qualidade mundial. E, portanto, eu espero que não venham a ideia de que não vamos caber. Não vamos caber no hospital de Todos os Santos. Está a ver? Portanto, reflito sobre isto. O Hospital de Todos os Santos pode perfeitamente continuar a ter anexado esta unidade num modo mais independente. É esse o apelo que eu tenho que fazer para que os meus queridos hospitais civis, não é? O Hospital de São José, Hospital Civis, depois hoje Unidade Local de Saúde, as coisas, como você diz, a metamorfose vão existindo, as organizações vão sendo diferentes, não é? Os conceitos políticos são diferentes, novos nomes, novas formas de organização, mas esta escola tem que perdurar. E nós, neste momento, temos o Centro Hepático Criática e Transplantação é a joia da coroa. Não quer dizer que os doentes não tenham que ter outras patologias tão importantes como estas, mas essas sim podem ficar, mas deixem estar ali esta unidade. Muito obrigado. Nada, foi um prazer. 250 anos do Hospital São José. Fique atento aos próximos episódios do podcast 2525.